Olá! O nosso programa de hoje abre espaço para um debate que toca o coração da advocacia brasileira. As eleições diretas na OAB, um passo decisivo para reafirmar a democracia como processo contínuo. Nosso convidado é Luiz Flávio Durso, professor, advogado criminalista, mestre e doutor pela USP, pós-doutor na Espanha, e foi presidente da OAB São Paulo por 3 gestões e liderou entidades nacionais da advocacia. É uma das vozes mais respeitadas na defesa das liberdades públicas e do Estado de Direito. Professor Durso, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para falar sobre esse tema tão importante. Um prazer conversar com o senhor. O prazer é meu, Adriana. Que alegria poder estar aqui no Brasil Confidencial mais uma vez, acompanhando o trabalho de vocês, as notícias, as reflexões e contribuindo modestamente aí para a gente pensar um pouquinho nessa questão que envolve o futuro da advocacia, o futuro da OAB. E o Germano, meu querido amigo, que eu gosto tanto e que tem sido um âncora extraordinário aí nessa reflexão sobre o Brasil. Muito obrigada. É um prazer conversar novamente contigo. Eu tive a oportunidade de te entrevistar algumas vezes quando eu morei em São Paulo, acho que foi pela Band ou pela Rede TV, pela Record, eu já não lembro mais, mas tive a oportunidade de entrevistá-lo outras vezes, agora aqui no Brasil Confidencial, uma honra. Que bom, obrigado. Vamos lá, professor Durso. A OAB sempre foi guardiã da democracia no Brasil, porque a própria ordem ainda não adotou o voto direto para a sua maior liderança nacional. Na verdade, este é uma aspiração antiga da classe. Há muito tempo que nós vemos e queremos que o presidente nacional seja eleito por todos os advogados do Brasil. Isto conferiria uma legitimidade adequada ao cargo, pela importância que a entidade tem e exatamente pela história de defesa de princípios democráticos republicanos que desaguam na escolha direta dos dirigentes de todas as instituições. A OAB, durante algum tempo, foi resistente a uma proposta nesse sentido, para aqueles que eram contrários à eleição direta para presidente da ordem. A construção residia no modelo como do Senado. Então, dizia, não, as seccionais de todo o Brasil é como a Câmara. Então, você elege diretamente. Mas o Senado é diferente. No Senado, você tem a escolha tal do presidente do Senado, que é o presidente do Congresso Nacional, pelos integrantes do próprio Senado. Então, este modelo seria o mais adequado, segundo estes, para a OAB, que os conselheiros federais, 3 de cada estado, que elegeriam o presidente nacional. Mas eu não comungo desta ideia, eu acho que não é bom para a OAB ter eleição indireta para o seu dirigente maior, máximo em todo o Brasil. Tem que ser eleição direta, voto direto. E interessante, Adriana, que antes desse avanço tecnológico, toda vez que a gente falava isso, a reação da instituição, de quem era resistente à ideia, dizia, mas vai custar muito caro. Onde vai arrumar dinheiro? Só quem é milionário vai poder ter condições de chegar à presidência da ordem, porque vai gastar muito dinheiro, tem que fazer campanha no Brasil inteiro. Isso era uma realidade, hoje é uma realidade do passado. Com o avanço tecnológico, nós estamos falando aqui, eu estou em São Paulo, você está em Brasília? Eu estou no Rio de Janeiro. Você está no Rio de Janeiro. Então, você vê, eu nem sabia onde você estava exatamente. E nós estamos falando para o Brasil todo, se não para fora do Brasil. De modo que, com os recursos que nós temos hoje, sem investimento expressivo, qualquer um pode levar a sua ideia, a sua proposta ao conhecimento de toda a advocacia brasileira, que poderá escolher o seu presidente nacional juntamente
diretamente com o presidente estadual. Nós já temos a estrutura montada para a eleição direta do presidente estadual. Então, neste dia, o advogado, ele, que hoje a eleição é eletrônica, o advogado ele abre o seu telefone celular, ele entra no seu computador, no seu escritório e vota. Vota para o presidente estadual e poderia votar num clique a mais para o presidente nacional. Eu não vejo dificuldade nenhuma e só ganhos para a classe com esta proposta. Com certeza. Se eu não me engano, são 1,4 milhões de advogados, 1,4 milhão de advogados já elegem seus presidentes estaduais, né? Isso. Existe um medo real de ampliar esse direito para a eleição do presidente do Conselho Federal? Não acho que seria um medo. O que alguém falou certa vez também, só para registro da reflexão de todas as correntes, o que alguém falou certa vez, Adriana, foi: puxa vida, mas só aquele que é muito popular, ou que hoje teria uma ascendência pelas redes sociais, é que teria condições de galgar uma cadeira de presidente da OAB Nacional. Esse é o mesmo discurso que alguém fazia quando dizia assim: não, mas se tiver eleição direta para presidente da República, como a massa de votos reside na região sudeste, especialmente São Paulo, Rio de Janeiro, o presidente será sempre paulista ou carioca. Isso não é verdade. Nós vimos que isso não funciona assim. As pessoas elegem de acordo com uma série de elementos, inclusive com relação às propostas. Então, na medida em que alguém, de qualquer ponto do país, possa trazer a sua proposta pelos meios tecnológicos, poderá ser eleito, se convencer a maioria. E mais do que isso, eu tenho feito uma crítica aos atuais dirigentes, todos meus amigos. Eu presidi a OAB aqui em São Paulo 3 vezes, de 2004 a 2012. Depois eu fui para o Conselho Federal, fiquei como conselheiro federal 6 anos lá, 2 gestões. Me dou com todos eles. Mas tem um detalhe. O presidente da OAB, ele tem que ter alguma coisa a mais do que simplesmente liderança. Eu vejo isto, e eu me lembro, na minha cerimônia de posse, foi a primeira vez, em 2004, o Rubens Aprobato Machado, que tinha sido presidente da OAB Nacional, e ele era colega de turma do meu pai, meu padrinho e tal. Então, ele me chama na Sala São Paulo, no dia da posse, e diz assim: ô Durso, você não está tomando posse como presidente da OAB. Você está tomando posse como presidente da sociedade civil. Ponha isso na sua cabeça, hein? Presidente da sociedade civil. E isto é o resultado dessa história da OAB. Não há uma página na história do Brasil que você não tenha participação direta dos advogados, dos estudantes de direito e da OAB. Razão pela qual, toda vez, e eu me pautei nesse sentido, toda vez que eu fui tomar uma iniciativa, eu buscava o respaldo da sociedade civil, até pelos compromissos que nós temos com a cidadania. Então, eu ia falar com todas as entidades vivas, articuladas. Todas as vezes que nós tínhamos uma iniciativa, eu chamava a Fiesp, a Associação Comercial, a Maçonaria, o Rotary, o Lions, e as centrais sindicais, a CGT, a CUT, o CRM dos médicos, o CREA dos engenheiros. A sociedade civil é composta por todos. Então, no momento em que nós temos uma bandeira, que é a bandeira da cidadania, chama todo mundo. E aí, a partir daí, você ganha uma massa de manobra efetiva, eficaz, para fazer a pressão necessária, por exemplo, no Congresso Nacional, para alterar uma legislação ou para fazer uma mudança comportamental em prol desta sociedade. Mas, para isto, e esse era o ponto que eu puxei todo o raciocínio para chegar aqui, para isso, Adriana,
você precisa ter uma coisa que eu aprendi e eu enalteço. Se você não conseguir inspirar, entusiasmar a própria classe, muito menos quem está fora dela. E eu vejo que algumas lideranças hoje da advocacia padecem disso. Ganharam a eleição, porque foi eleição direta nos estados. Pode até ter ganho lá, indiretamente, no Conselho Federal, mas não encanta a classe, não entusiasma, carisma, não arrasta. Falta carisma, né? Pode até ser que seja carisma, pode ser que seja um compromisso, pode ser. São 1000 facetas que compõem o perfil de uma liderança que deva estar à frente não só da OAB, mas da sociedade civil. E hoje nós precisamos de lideranças assim. O Brasil, Adriana, recentemente estava explodindo, se não até agora. 1000 problemas. Cadê a OAB? Cadê a OAB? Pois é, um papel muito não escuto. E eu sou a OAB, eu defendo a OAB, eu sou apaixonado pela advocacia. E eu ouço todas as pessoas que não são da classe me questionarem: cadê a OAB? O que a OAB fala sobre isso? E eu não sei, porque hoje eu não estou na ordem e eu não sei os dirigentes atuais como pensam, etc., porque não põem a cara, não opinam, não interferem. É por isso que eu acho que nós temos que patrocinar mudanças grandes na nossa entidade, mas especialmente na presidência nacional. Reitero, o atual presidente é meu amigo, me dou com ele, procura fazer, esforçado, faz um bom trabalho, mas nós precisamos de um pouco mais. Nós precisamos de legitimidade, que a classe traga para que possa liderar o Brasil inteiro, se necessário. É porque a democracia não é apenas um discurso, né? Ela, sobretudo, é uma prática. E a eleição indireta que tem hoje, ela contradiz um pouco essa prática histórica, não é, Abed? Quem que lutou pela eleição direta para presidente da República? A OAB foi quem esteve na frente de tudo isso. E dentro de casa não pratica o que pregou. Está errado. Seria muito importante, né, essa unidade, né? Você sabe que uma vez nós tivemos uma situação de um projeto de lei que mexia com o sigilo da advocacia. Eu era o presidente aqui em São Paulo, e esse projeto de lei, nós detectamos, e ele obrigava determinados profissionais a revelar às autoridades constituídas se tivesse conhecimento ou se desconfiasse, com base em elementos factíveis, de que aquela pessoa estava cometendo crime. Então, por exemplo, o dono do cartório, do registro de imóveis, se verificasse que ali tem lavagem de dinheiro, tem que denunciar, tem que comunicar às autoridades, e assim por diante. Mas não dá para pôr o advogado nisso, porque se você puser o advogado nisso, o advogado ele precisa receber alguém que eventualmente cometeu o crime para verificar que condições tem para que o indivíduo tenha um julgamento justo. Ora, se você arrebentar o sigilo profissional, que o advogado é obrigado a observar, e obrigar o advogado a revelar o que ele ouve do cliente, acabou. Acabou uma garantia, não da advocacia, acabou uma garantia da cidadania. E aí, quando veio esse projeto de lei, eu estava mobilizando todo mundo, eu fui buscar esse amparo, como sempre fazia, na sociedade civil. E eu não tive muito eco da imprensa. Alguns dirigentes da imprensa disseram: não, mas isso é um problema da advocacia somente. E eu insistia, eu dizia: olha, se esta primeira barreira de proteção ao nosso sigilo profissional for rompida, sabe qual será a próxima? O sigilo da fonte. Não tenha dúvida. Derrubam o sigilo profissional da advocacia, enfraquece a advocacia, que é uma trincheira de resistência contra o nepotismo, contra a exacerbação de poder, e a segunda trincheira, que eles vão ter que derrubar para um intento contrário à democracia, contrário à república, qual seria? O sigilo da fonte, porque aí você fere mortalmente a imprensa.
Aí eu passei a ter uma adesão dos segmentos de imprensa que cerraram fileiras e nós conseguimos, no final, felizmente, nós conseguimos destacar isso do projeto de lei, que foi aprovado para as outras categorias, mas tirou, evidentemente, o advogado desta obrigação. E o senhor está falando da relação com a imprensa, né? E é muito importante, acho que também é um fator muito importante, acessibilidade, né? Você sempre foi muito acessível, né, à imprensa, todo mundo conhece, todo mundo. Eu acho que essa facilidade do jornalista de poder acessar a OAB, né, é muito importante também, né? Eu acho que é assim, pelo menos me pautei dessa forma. Eu acho que a OAB é fonte. Então, quando o jornalista quer alguma informação, ele vai à OAB e a OAB tem que se posicionar. Quando eu estava na OAB São Paulo, o Paulo Scaff, da outra vez, ele estava na Fiesp, na Associação Comercial era o Afife Domingos, o Paulinho da Força Sindical. Então, você tinha expoentes, lideranças em vários espaços importantes de organização da sociedade civil. Quantas vezes havia uma situação da cidadania e eu recebi um telefonema de um deles dizendo: escuta, como é que a OAB vai se posicionar? Eu dizia: vamos sentar, vamos conversar. E, a partir daí, nós tínhamos uma unidade para enfrentar, às vezes, uma onda, uma resistência em defesa da cidadania. Se você não tiver essa articulação, e hoje eu vejo um pouco com tristeza esta falta de articulação, até das OABs estaduais, viu? Com a sociedade civil. Fecham num casulo, tocam aquela atividade administrativa como se fosse uma empresa, uma repartição pública, mas esquece do seu compromisso maior, que é com a advocacia e com a cidadania. Isso, infelizmente, é uma crítica que eu faço, mas é uma crítica que eu faço de peito aberto, com lealdade, porque eu sou apaixonado, reitero, pela minha profissão, eu adoro a OAB e eu quero o melhor para a ordem, mas eu não quero ver a ordem num patamar secundário ou perdendo todo o protagonismo que teve na história do Brasil. A OAB precisa retomar esse protagonismo, principalmente diante de desmandos que a gente tem assistido por aí afora. Inclusive, como o senhor falou, né? A OAB foi protagonista das diretas já, então é mais do que nunca acho que é a hora, né, de fazer a diretas já, né, dentro da própria casa, não seria isso? Eu acho. Já o tempo urge no sentido desta mudança, que vai ter que fazer uma mudança legislativa. Aqui tem outro ponto também que nós vamos precisar superar. O Congresso Nacional ele tem uma articulação com a OAB. Então, quando você tem um projeto que toque a ordem, a OAB é ouvida. Se hoje a OAB for ouvida diante de um projeto que crie a eleição direta para a presidência nacional e a OAB se posicionar contra, isso precisa ser superado no Congresso, que não é tarefa fácil, né? Porque o Congresso não tem interesse em se antagonizar com a instituição, razão pela qual precisa haver essa articulação. De modo que não deve ser isso de fora para dentro. Eu acho que esse é um movimento que tem que ser conjunto, de dentro para fora e de fora para dentro, para que a OAB se renove a ponto de ter uma estabilidade democrática, especialmente a legitimidade necessária do seu dirigente maior. Se eu estiver enganada, me corrija. Hoje, um presidente é eleito por 81 conselheiros, né? Que são 3 conselheiros federais de cada estado, 3 de cada estado. Então, quer dizer, não tem a mesma legitimidade política e moral que que será eleito por 1.400.000 advogados. Claro, imagine. Imagine, eu fui eleito aqui em São Paulo, quando eu presidi a OAB de São Paulo, por 400.000 advogados.
Então, quando eu abria a boca, quando eu me posicionava institucionalmente pela entidade, mas eu me posicionava por 400 mil advogados que confiaram os destinos da classe aqui em São Paulo a mim. Eu tinha essa responsabilidade e essa consciência. Agora, imagine se nós temos 400 mil advogados e 80 que decidem que eu serei o presidente. Não está certo. Imagine 1 milhão de advogados no Brasil inteiro e 80 decidem quem será o presidente. Também não acho adequado. Agora, professor, uma pergunta aqui da nossa redação. Muitos defendem o voto direto antes das eleições estaduais e silenciam depois de eleitos. Isso seria a hipocrisia política? Não sei se é hipocrisia política, mas eu diria que, na campanha, essa sempre foi uma bandeira simpática, porque a classe quer. Há muito tempo que a classe quer votar voto direto para presidente da OAB Nacional. Então, eu vejo as campanhas estaduais, nós defendemos, tal, não sei o quê. O sujeito é eleito no Estado com essa bandeira e depois silencia, emudece, não fala mais nada. E só vai levantar esta questão na próxima eleição estadual. Mas isso, assim nós nunca vamos caminhar. Nós nunca teremos a efetividade daquela proposta. E aí revela que é uma proposta eleitoreira. E não é isso que nós queremos. Nós queremos uma mudança institucional. Agora, professor, mas qual é o principal argumento de quem ainda é contra essa mudança? Se dificilmente aparecem pessoas se dizendo contrárias. Hoje não tem. Se você me pergunta, porque todos esses outros argumentos caíram por terra. O argumento que a campanha seria cara, o argumento que teria que se deslocar pelo país inteiro, o argumento de que só quem tem dinheiro é que poderia, ou que só quem fosse financiado, tal. Isso não subsiste. E quem é muito popular nas redes sociais. Hoje não mais. Hoje você tem uma abertura para um debate amplo. Veja o que nós estamos fazendo aqui. Quantos estão nos ouvindo no Brasil inteiro? E poderá se posicionar, dizendo, não, o Durso tem razão. Não, o Durso não tem razão. Cada um se posiciona de acordo com a sua consciência, de acordo com a sua experiência. É isso que nós queremos, suscitar esse debate para que as transformações, se aprovadas pela maioria, prosperem. Esse é o princípio democrático. Então, hoje eu não vejo nenhum argumento que tenha robustez para resistir a essa proposta. Porque já existe estrutura tecnológica, né? Tudo pronto. Que facilmente pode ser usada para unificar nessas eleições. Exatamente. A experiência das seccionais, né, prova que há maturidade, organização e segurança, né? Então, não tem assim, um obstáculo técnico. Né? A entidade tem muita experiência na eleição, né? Porque tudo nós elegemos, só não para presidente nacional. Então, essa experiência deve ser focada e resolve o problema de maneira a aperfeiçoar a nossa própria entidade. Professor, já existe um projeto de lei andando no Congresso sobre isso, ou a OAB ainda está na fase do discurso? Nós tivemos várias iniciativas legislativas, várias. Hoje eu acho que, salvo engano, tem uma ainda tramitando, mas isso não vincula, porque qualquer iniciativa de qualquer parlamentar pode vingar, dependendo, evidentemente, das condições que o projeto traz. Vou te dar um exemplo. Em 2004, nós advogávamos a bandeira, a tese da criminalização da violação das prerrogativas profissionais. O que significa isso para o público leigo? O advogado ele tem que ter algumas prerrogativas. Não é privilégio, são prerrogativas para a proteção do cidadão. Então, quando eu chego numa delegacia e eu tenho lá um inquérito policial, eu tenho direito, como advogado, de examinar o inquérito. O delegado não pode falar, não, doutor, aqui você não vai ver nada.
De jeito nenhum. A lei me garante isso. Mas para proteção minha? Não, para proteção do cidadão, do meu cliente. Então, isso é uma prerrogativa do advogado. São condições que a lei estabeleceu de proteção ao exercício profissional para proteger, em última escala, o cidadão. Esta importância, esta situação revela tanta importância que sem ela não dá para defender, não dá para ter justiça, não dá para advogar, porque senão a autoridade ela passa a exacerbar do seu poder e inviabiliza a defesa, inviabiliza a condição de cidadania. Muito bem. Na prática, ainda nós temos os déspotas, ainda nós temos os delegados que não deixam ver inquérito, que prende alguém e não deixa o advogado falar, ainda tem juiz que não deixa o advogado ter acesso à prova, ainda tem promotor. Então, nós temos autoridades que precisam respeitar as prerrogativas dos advogados que estão estabelecidas por lei, mas que desrespeitam. Até então, até 2004, qual era o instrumento que nós tínhamos para reagir? O desagravo público. O que era isso? Uma sessão. Chama lá os advogados no auditório da OAB, denuncia aquele promotor, ou aquela autoridade, ou aquele delegado, ou juiz, que violou as prerrogativas, tal, fica no discurso que eu brincava, dizia, bate-panela. Só bate panela, só faz barulho, não resolve nada. E aí nós propusemos um projeto de lei que criminalizasse a violação das prerrogativas. Vale dizer, a autoridade violou a prerrogativa de advogado, vai ser processada criminalmente. Isso é crime, tem que ser crime. E por quê? Porque quando for crime, aí vai ter que se defender, seja a autoridade que for. Na hora de se defender, tem que contratar advogado. E aí vai perceber a nossa importância. Esta era uma ideia pedagógica que a gente esculpiu e vamos lutar para vingar. Bom, eu apresentei isso em 2004 no Colégio de Presidentes do Brasil inteiro, foi aprovado, foi para o Conselho Federal, foi aprovado pelo Conselho Federal, e aí começaram a pipocar os projetos. Nós tivemos mais de 2 dezenas de projetos nesse sentido. Alguns avançavam, outros não vingavam, outros tinham resistências. No final das contas, nós tivemos isso aprovado agora, recentemente, depois de 15 anos de luta. Mais de 20 projetos, e só depois de 15 anos é que hoje violar a prerrogativa de advogado é crime no Brasil. E a autoridade pode ser processada criminalmente. Bom, agora é uma segunda etapa, que é conscientizar e fazer a lei valer. Mas hoje nós temos lei. Então, por que eu contei isso? Porque os projetos pipocam. Então, quando você me pergunta, tem projeto para eleição direta? Tem, mas pode não vingar, pode ser arquivado, termina o mandato, eles arquivam. Tal. Então, nós precisamos o quê? Nós precisamos de conscientização, queremos. Então, todo mundo se une e vamos atrás de um projeto viável, com condições adequadas, para ser aprovado na Câmara e no Senado, e depois sancionado, de modo a patrocinar essa grande mudança na nossa história. Intuitivamente, qual a sua previsão assim, para que isso de fato aconteça nessa eleição? Eu acho que isso tem muito da vontade política. Então, se a classe se mobilizar, fica difícil para aqueles que são antagônicos sustentar o antagonismo. Então, eu acho que é uma vontade política. A classe se mobilizou, pressionou, não como bandeira eleitoral, que passa a eleição, todo mundo esquece, não. Alguma coisa permanente, concreta, consciente, conscientização, debate, para que a gente possa ter a sensibilização do Congresso nesse sentido. Aí eu acredito que... Não, eu acredito que... Não, dentro de um mandato, o nosso mandato é 3 anos. Dentro de um mandato, nós podemos ter essa alteração legislativa. Dá para mexer, né? Professor, hoje o advogado comum, ele se sente representado pelo presidente federal? Depende do que você diz, de quem é esse advogado comum. Eu acho que o advogado que
um escritório menor, É, né? eu diria assim, se esse advogado comum é um advogado que tem trânsito, se esse advogado comum é um advogado que tem relacionamento, ele pode se sentir representado. Mas se esse advogado comum é o nosso colega da periferia, é o nosso colega do interior, é o nosso colega de uma cidade pequenininha, onde ele tem um modesto escritório e ele luta para pagar suas contas no final do mês e sofre todas as agruras do exercício da advocacia solitária, isolada, eu tenho minhas dúvidas se ele se sente representado pela OAB, tanto nacional quanto estadual, e se não, da própria cidade da subseção. Eu acho que essa ideia de representatividade, ela passa, ela permeia uma interação que o dirigente tem que ter, que o líder tem que ter, de entusiasmo, mas de convivência. Sabe aquela história, tem que... o chão de fábrica, que é a expressão que se usava, chão de fórum. Se você não for no fórum, se você não for no interior, se você não for ouvir o seu colega de lá, e eu sou da capital, eu sou um advogado inscrito na capital, fiz toda a minha carreira na capital, mas a partir do momento em que eu me dispus a colocar o meu nome para um pleito desse, eu fui rodar esse interior. E, à época, São Paulo tinha 240 subseções. Foram 8 meses de estrada, 70 mil quilômetros. E eu fui de cidade em cidade, fui em todas. Isso eu tenho muito orgulho para dizer. De toda a história dos presidentes de São Paulo, eu fui o único que fui a todas as subseções. E não uma vez, porque durante os 9 anos eu fui reeleito 2 vezes, né? Eu não fiquei 3, eu fiquei 9. Eu voltei várias vezes. E eu fui em comarcas que, inclusive, nenhum presidente tinha ido até então. Razão pela qual isso me deu o quê? Legitimidade. Me deu condições de ouvir esse advogado que está lá, que ninguém ouve. Eu fui até ele, porque a minha ideia sempre foi esta, e acho que vingou, por isso que deu tão certo, a minha ideia era que nós pudéssemos ter uma mudança institucional interna, administrativa, política e financeira, conseguimos, felizmente, naquele período, e mais do que isso, que a gente pudesse encantar o advogado, que a gente pudesse contaminar o advogado com uma paixão pela advocacia. E quantas vezes a história do desagravo, quem violava a advocacia numa cidade do interior, não era o presidente local lá, a subseção, que fazia o desagravo. Eu ia até lá, eu levava São Paulo para lá. E muitas vezes, quando tinha alguma situação de reação, eu chamava os outros dos outros estados, porque quando você tem união, você tem força. E a única força, nós não temos armas. A nossa arma é essa aqui, é a caneta, é a palavra. E aí isto ganha força na medida em que nós temos união. Aí sim as coisas mudam. Eu brinco que eu sou um fã do John Lennon, né? E o John Lennon tem uma canção, Adriana, aquela canção Imagine, ele diz, eu sou um sonhador, mas eu não estou sozinho, não. Então, se você... no Imagine, se você conseguir liderar estes sonhadores, você não muda só você muda o mundo, se quiser. É um desafio. Certíssimo, né? Porque como é que se convence um advogado jovem, né, do interior que a voz dele importa se ele não vota no presidente nacional também, né? Muito bem, exatamente, também. Eu acho que é um desafio que nós temos que enfrentar para melhorar. Não melhora a sua advocacia, não melhora a sua OAB, melhora a cidadania, melhora o debate sobre as questões do Brasil. Esse debate que a imprensa faz e que a Fiesp faz, que uma associação comercial faz, que as entidades, de um modo geral, fazem, a OAB precisa fazer. E eu sempre preguei, a OAB precisa estar à frente, precisa retomar o seu papel de protagonista. Ela é que tem que chamar esse debate, ela é que tem que estar à frente, e não ficar esperando os outros fazerem para depois, eventualmente, aderir.
A OAB não deve aderir. A OAB deve ser a ponta de lança de tudo isso. Essa é a minha forma de pensar. Agora, professor, aqui penúltima, última pergunta. Existe risco de uma eleição direta virar uma disputa assim, apenas de dinheiro, marketing, como acontece na política partidária? Na sua Eu opinião? penso que, no passado, nós tínhamos esse risco, sim. Procedia aquela preocupação do dinheiro. Hoje não mais. Hoje não mais. Você imagina, e será obrigação da ordem dar as ferramentas necessárias para que todos os candidatos possam levar a sua mensagem a todos os advogados. Bom, uma vez feito isso, pouco importa se o indivíduo que está falando aos advogados ele tem uma conta no banco gorda ou não. O que importa efetivamente é o que ele está pregando. Se ele pregar e tiver coerência com a sua trajetória, e se ele encantar os advogados, tem chance de ser eleito independente da conta no banco. Professor, o senhor que passou por 3 gestões, né, na OAB, qual é o papel, né, da OAB nesse momento de debate sobre democracia e eleições? Esse é fundamental. Veja, não preciso aqui citar nomes, não preciso aqui pontuar instituições, mas no plano nacional nós temos um desgaste generalizado de todas as instituições. Sim. E a nossa sociedade ela só tem condições de prosperar e de superar os desafios se as instituições estiverem muito sólidas. Para você ter uma instituição sólida, necessariamente você precisa ter as lideranças que estão à frente dessas instituições, essas lideranças precisam ser comprometidas. E no caso, por exemplo, da sociedade civil, as instituições da sociedade civil, obviamente, essas lideranças precisam ter legitimidade. Vamos lá. Se você acha que, e eu não estou fazendo juízo de valor, eu estou só provocando, se você acha que o Supremo não está indo bem, quem tem que puxar este debate? Quem tem que fazer esta reflexão? Quem tem que estar à frente disso? É o próprio Supremo? Não vai fazer. É o Legislativo? Não vai fazer. Quem tem que fazer? É a OAB. A presidência da República não está bem. Quem tem que puxar esse debate? O Supremo? Não vai fazer. É o Congresso? Não vai fazer. Quem tem que fazer? É a OAB. O Congresso não corresponde à expectativa da nação brasileira. Quem tem que denunciar isso? Você acha que os ministros do Supremo vão denunciar que o senador e o deputado não está atuando como na expectativa da população? Não vai fazer. É o executivo que vai denunciar isso? Não vai fazer. Quem tem que fazer? A OAB. A OAB não tem um centavo de dinheiro público. Isto te dá para a entidade uma autonomia que poucas entidades têm. Veja que todas as entidades de corporação profissional, o Conselho de Medicina, o Conselho de Engenharia, de Odontologia, etc., todos eles são autarquias. Todos eles têm dinheiro público ali. E onde você é autarquia e tem dinheiro público, você não tem liberdade, você não tem autonomia. A OAB não tem um centavo de dinheiro público. E a OAB é uma entidade privada com características de autarquia, mas não tem nenhuma vinculação e hierarquia com qualquer outra instituição, razão pela qual é só a OAB que tem essa característica. Portanto, é só a OAB que pode fazer isso. E a minha confiança é que fará, mas precisa ter elementos suficientes para tanto. Por último, professor, qual é a sua expectativa sobre o tom que deve marcar o debate político nas eleições deste ano? Eu acho que é transparência absoluta. É fato que nós sofremos, de um tempo para cá, nós sofremos uma carência de liderança. Né? As lideranças estão postas aí. Aí se diz, bom, mas são só esses nomes, e sempre os mesmos, somente esses nomes. Bom, e onde estão as outras lideranças? Cabe a todas as instituições fomentar.
Nós precisamos falar aos jovens. Se você chegar hoje numa faculdade e disser quem quer ser político aqui, é capaz de xingarem você. Ninguém quer se meter. Por quê? Porque o político está mal visto, mas nós precisamos de políticos. Nós precisamos de gente que nos represente. Nós precisamos de gente que tenha sensibilidade para entender o que segmentos da sociedade querem, para chegar no parlamento, transformar aquele pleito em lei e aprovar a regra do jogo. Veja, isso é o político que faz. Ah, mas político é assim, político é assado. Pouco importa o que você acha, aperfeiçoe, participe. E é muito comum eu, da minha poltrona, ficar aquilo não presta, isso não presta. Bom, e o que você faz para mudar isso? Nada. Você não mexe uma palha, você não participa, você não vai a lugar nenhum, você só critica. É evidente. E boa parte da população, infelizmente, só faz isso. Por quê? Uns dirão, mas não tem espaço, eu não tenho palco para falar, eu não tenho local. Tem, a OAB. A OAB, mas a OAB tem que ter a consciência de ser o palco dos grandes debates. De modo que, quando se avizinha uma eleição tão importante como esta, você já deveria ter estimulado novas lideranças. Não o fez? Faça, continue, estimule as outras entidades a fazê-lo, razão pela qual os partidos se fortalecem, a nossa representatividade política se fortalece, mas, acima de tudo, amplia a transparência. Aí, chegar numa hora dessa, que se avizinha uma eleição, traga todos os candidatos, todos aqueles que preenchem as condições e querem se candidatar e têm a regra do jogo posta, partido, etc., traz para onde? Para todo o espaço, inclusive para a OAB. Mas a OAB tem que abrir esse espaço, porque a OAB é que tem esta autonomia, esta legitimidade, esta independência para patrocinar esses grandes debates. Perfeito. Olha, muito obrigada pela aula, professor Imagina. Luiz Cláudio Durso. Muito obrigada. Quero agradecer, deixar o espaço aí para as suas últimas considerações. Agora eu falo que a gente está em época de eleição, as suas considerações finais. Olha, eu tinha um poeta que foi poeta da Revolução de 32, tal, Paulo Bonfim. E ele já é falecido, mas era um grande poeta. Ele tinha um poema que ele dizia assim, Adriano, eu amo tanto a liberdade que eu poderia ter filhos com ela. Aí um dia eu cheguei para ele e disse assim, ô Paulo, ele já estava velhinho, então eu falei, Paulo, eu vou copiar o seu poema, fazendo um pequeno ajuste, mas não se preocupe que eu sempre vou dar a fonte, viu? Já dei, é do Paulo. Mas o ajuste que eu faço é o seguinte, eu amo tanto a advocacia que eu poderia ter filhos com ela. É uma profissão que me arrebatou, eu sou apaixonado por ela. E a OAB? A OAB é esta entidade que congrega esta minha paixão, que é a paixão de tantos, mas que tem um compromisso com este país. Só para você ter uma ideia de como eu vejo isso, tem um sujeito aqui em São Paulo, que se chama Tobias. Ele é um sambista e foi presidente da escola de samba Vai Vai. E eu um dia disse a ele, Tobias, por que você não faz o samba enredo contando a história da OAB? Você vai contar a história do Brasil, você vai contar a história da abolição dos escravos, você vai contar a história das diretas já, você vai contar a história do impeachment do Collor, você vai contar a história agora recente de outro impeachment da Dilma, você vai contar a história do Brasil. Então, a história da OAB é a história do Brasil. É este compromisso que eu acho que precisa ser resgatado. Eu acho que nós estamos vivendo um momento tão importante, um momento decisivo para o futuro do nosso país, que precisa ter o papel da OAB à altura que ela tem historicamente, enfrentando os desafios que se avizinham. E encerro com um dado. O mundo tem 8 bilhões de pessoas hoje. A projeção é que nos próximos 20 anos, nós tenhamos mais 2 bilhões de pessoas. Uau. Então, até agora tivemos 8. Em 20 anos, nós vamos ter mais 2 bilhões de pessoas.
Sabe o que esses 2 bilhões de pessoas vão precisar efetivamente? Comida, água e energia. Qual o único país do mundo que tem em abundância local para plantar e gerar comida para tudo isso? Água suficiente para todo esse povo e energia suficiente para enfrentar esse desafio. É só o Brasil. Se a gente tiver competência para olhar esse futuro, nós podemos saltar num curto espaço de tempo a ser uma das lideranças extraordinárias deste mundo. Só precisamos do quê? Pé no chão e competência. E competência de quem nos dirige. Para isso, nós precisamos estar preparados para escolher bem. É um processo. A OAB tem um papel fundamental em tudo isso. Se Deus quiser, nós vamos mudar alguma coisinha aí. Com certeza. Olha, professor, muito obrigada pela participação. Foi uma excelente conversa e esclarecedora. Muito obrigado, Adriano. Meu abraço a você, a toda essa turma aí que faz esse programa tão agradável, tão importante, e o meu afetuoso abraço ao querido Germano, que faz a diferença, que lidera tudo isso e que detém a minha simpatia e admiração. Tá bom? Um abraço a todos vocês e obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos. Obrigada, até uma próxima. Boa noite. Se Deus quiser. Boa noite.